E aí eu acho que do ponto de vista político, no DF tem um espaço que vocês estão vivenciando, e eu queria falar agora de quem roda o Brasil discutindo a educação de jovens e adultos, que é um lugar privilegiado. Porque não há no país um encontro entre a etapa ensino médio, a modalidade educação profissional e a modalidade educação de jovens e adultos, que possa experimentar isso de forma articulada dentro de uma mesma secretaria. E é importante destacar isso porque não é fácil fazer política pública. É fácil inventar programa temporário que daqui a pouco vai passar. Agora, o que se constrói na perspectiva de um currículo integrado, se não for na perspectiva de transformar em política pública, é tempo perdido. É esforço inútil. Então, o fato de você ter aqui 3 coordenadoras, né, que possam dizer a vocês, olha, vamos fazer essas reuniões, vamos pensar a elaboração desse projeto, vamos submeter isso ao Conselho de Educação, para que a gente possa implementar isso ano que vem, é, de fato, um desafio fundamental para vocês, professores, né, entenderem que se é esse o caminho que vocês quiserem optar, vocês terão que optar com elas ou sem elas, porque ninguém garante que elas estarão aqui o ano que vem, correto? O DF passa por um processo eleitoral. Se essa gestão se mantém ou não se mantém, o desejo e o desenho que vocês construirão daqui até o final do ano para submeter um Conselho de Educação para ser aprovado e ser implementado a partir do ano que vem, depende fundamentalmente de vocês terem a clareza de que é um projeto da categoria de professores desta rede. Ele não pode estar preso a uma coordenação de uma gestão de governo. Então, eu queria destacar esse aspecto que é político e que nós, professores, cada vez mais precisamos entender disso. Porque senão a cada 4 anos a gente se submete a várias possibilidades e a novas invenções e parece que a gente está inventando a roda. Então, do ponto de vista do currículo integrado, o que está sendo hoje proposto, essa chamada para uma adesão, ela tem que ser muito consciente, porque ela não é uma adesão que pode estar na mão exclusivamente de quem está na gestão da secretaria. E que, oxalá seja um grupo que possa tocar com as escolas que toparem o máximo possível da proposta, mas que vocês vistam a camisa e que sejam vocês a defendê-la. Porque pode ser que o ano que vem, quem sente nessas cadeiras, absolutamente não acredite em nada disso. Então, eu estou começando falando do ponto de vista político, porque não tem como desvincular, né, a perspectiva de formação humana integral, que passa por assumir uma organização curricular e defender um currículo integrado sem encarar isso, né? Eu acho que não é desmerecendo o esforço, pelo contrário, é reconhecendo o esforço e dizendo que há uma potencialidade em vocês que em muitos estados do país não existe. E aí eu cito o meu estado agora, onde eu estou, né, residindo 22 anos, que é Goiás, onde sequer educação profissional conversa com educação. Porque educação profissional é feita pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e educação de jovens e adultos e ensino médio da Secretaria de Educação. 2 pastas que disputam o mesmo público, que muitas vezes não sentam na mesma sala para conversar sobre o que efetivamente deveriam estar fazendo para um público único, que são esses jovens, que são esses adultos que estão buscando a conclusão da educação básica. Então, num resumo de decisão política, eu queria trazer esse valor que é pautar o currículo integrado, mas esse grande desafio que isso efetivamente significa. E acho que vale a pena a gente entender que é uma ideia, que é um conceito que se construiu historicamente. Currículo integrado, ele não é uma solução mágica para o movimento do capitalismo atual. Nós não podemos entendê-lo como algo que vai solucionar, né, o problema do nosso aluno, porque garantiria a ele mais possibilidades de empregabilidade do que num outro formato. E eu estou destacando isso porque eu acho que a gente tem que ter muita clareza assim, de distinguir o que é o papel da educação e o que eu chamo de formação humana integral.
A experiência de integração curricular, que coloca a base da formação das áreas do conhecimento junto com a formação técnica, tem que ter em mente, sobretudo, que a concepção é dessa formação humana integral, acima de qualquer outra questão, o que não impede que a gente possa reconhecer o valor de um currículo integrado, preparar esse aluno para ele ter mais condições de fora da sua escola, ou mesmo na concomitância entre o que está na escola e o que ele está disputando em termos de espaço de empregabilidade, isso poder contribuir com ele. Agora, o que a gente não pode é vender uma ilusão de que a discussão de currículo integrado, ela garante, resolve o problema de empregabilidade. Porque o capitalismo que nós vivemos, ele efetivamente não pensa em empregabilidade para a classe trabalhadora pobre e de baixa escolarização. Então, essa não é a questão que está na pauta da educação. Ou a gente pensa na formação desse sujeito para se inserir na realidade e buscar mudança para essa realidade, ou efetivamente nós estamos repetindo um discurso lá da década de 40 no processo de industrialização, onde a gente teve, de fato, um esforço de educação profissional direcionado a uma qualificação imediata para servir ao avanço da industrialização, já uma industrialização tupiniquim, precária, porque também era na esteira da pressão do desenvolvimento do primeiro mundo. Então, essa é uma questão que tem que estar muito clara. Quando a gente fala em currículo integrado, a gente fala em uma forte ligação com o mundo do trabalho, mas não é uma servidão da educação ao mercado de trabalho, porque senão nós vamos vender uma ilusão para os trabalhadores, e eles já passaram por essas promessas muitas vezes, E aí eu acho que queria colocar uma outra questão, que é do ponto de vista muito conceitual do que significa formação integral, que é onde nós queremos efetivamente chegar com isso. Nós temos a perspectiva de que esse sujeito pode se formar como sujeito na totalidade. Nós entendemos que, de fato, o conhecimento, ele pode ser adquirido na totalidade. Então aí a gente vem para a decisão pedagógica do currículo integrado. Essa decisão pedagógica, ela põe para a gente um desafio enorme, porque nós não fomos formados do ponto de vista da concepção integral. A nossa formação, ela é parcelada. Se eu fui formada com licenciatura curta, gente, como eu sou antiga, ainda tinha até isso, licenciatura curta. Licenciatura curta em ciências e matemática, e depois licenciatura plena em história, são as gavetas que me abrem na minha formação, e que foi difícil entender o que essas gavetas tinham a ver com uma formação profissional em qualquer área, seja administração, seja controle ambiental, seja alimentos. E o currículo integrado, do ponto de vista pedagógico, ele põe para nós professores esse grande desafio, que é compreender, como já foi dito aqui, como é que eu vou mediar a produção do conhecimento, que não é mais na minha disciplina. É um conhecimento integrado nas várias áreas que atuam para cumprir o objetivo que a gente quer alcançar nesse curso técnico integrado em. Que aí é o em todas as possibilidades, em todos os eixos que estão colocados hoje para o trabalho. Então, há, do ponto de vista pedagógico, uma ruptura que precisa ser feita, primeiro para nós. A colega do Projeto estava até comentando da resistência dos alunos que vêm da educação de jovens e adultos. Eles vêm com uma escola clássica na cabeça. Muitas vezes, se você abre uma conversa entre eles, está perdendo tempo, porque ele não está enchendo o quadro para a gente copiar. Porque a ideia é de que encher o quadro e copiar é aprender. Então, na nossa relação com o currículo integrado, eu diria que o primeiro desafio ainda não é chegar no aluno para convencê-lo de que aquilo é importante. Somos nós mesmos entendermos como é que eu saio da minha disciplina, da minha carga horária de 50 minutos, 40 minutos, das tantas horas que eu tenho que cumprir para eu poder sentar junto, planejar junto com o professor, que às vezes vem da informática, da engenharia, às vezes da área da saúde, às vezes da nutrição, às vezes da administração, da contabilidade, e eu tenho que encontrar com ele uma forma de nós trabalharmos de forma conjunta para mediar a produção do conhecimento que a gente espera ser alcançado por esses alunos. Então, a integração curricular como um desafio pedagógico é primeiro um desafio para nós.
Na sequência, é um desafio também para o trabalho com os alunos. E eu diria que uma parte desse desafio nos tensiona a abrir mão um pouco das nossas tantas certezas em relação às nossas áreas. Assim como tensiona a gente a organizar o nosso fazer pedagógico, que muitas vezes é isolado, é individual, num fazer um pouco mais coletivo. Mas não é o coletivo só de sentar naquele dia do planejamento e pensar junto. É de ir junto para a sala de aula. É de sentar junto com esses alunos. Entre 2, 3 professores naquele mesmo momento, tentando contribuir com aqueles objetivos que a gente espera alcançar em relação àquela temática que nós nos propusemos a trabalhar. Então, integração curricular e um currículo integrado é muito mais do que o organizar as disciplinas de educação básica e de educação profissional em horários próximos, né? Em horários ali que possam permear o dia todo. Para nós da noite, nós sabemos que esse caminho é impossível. Então, pensar em integração curricular no noturno é pensar como é que nós vamos entrar junto nessa sala. É como é que nós vamos entender que matemática precisa trabalhar junto com informática, precisa trabalhar junto com inglês e que aquilo tem a ver com língua portuguesa. Então, é difícil fazer integração curricular? É dificílimo, porque desmonta, em grande parte, a nossa segurança e a nossa trajetória de atuação individual enquanto licenciado em. E mais difícil ainda, porque eu vou encontrar o licenciado em nada, que é aquilo que a companheira lá do IFB disse para nós. Infelizmente, na educação profissional, a trajetória do profissional da educação profissional desse país não é de um profissional que foi formado para ser professor em. Ele vira professor da hora que ele passa no concurso, da hora que ele entra na sala. Ele é bacharel, ele é técnico. E aí, colegas, é um desafio duplo. Porque ele tem aquele conhecimento, ele sabe do conteúdo. Mas uma coisa é saber do conteúdo, outra coisa é conseguir mediar a aprendizagem desse conteúdo pelo sujeito que está na nossa frente. E um sujeito da noite que, vamos combinar, não precisava mais ter tanta diversidade, né? Porque nós temos lá o adolescente à noite enchendo a paciência, com aquele calor e aquele fogo todo dele, mas nós temos o adulto cansado. Né? Nós temos aquele que é o trabalhador efetivo, que tem mais de 8 horas, 9 horas aí nas costas, e ele chega, né, para essa escola, o mesmo desafio está posto para nós. Então, do ponto de vista pedagógico, a integração curricular, ela é possível, mas ela é extremamente desafiadora, porque ela nos coloca numa necessidade de desmontar nossa zona de conforto, as nossas cargas horárias, rever isso e pensar estratégias para poder enfrentar a nossa insegurança de trabalhar com o outro, né? E muitas vezes, né, eu diria, a gente vive muito isso na universidade, né? Às vezes a nossa arrogância e às vezes o nosso desinteresse. Porque há muitos dos nossos colegas ainda na noite que estão lá como um espaço de zona de conforto. Diferente do que acontece na rede pública de DF, nós temos vários estados desse país que não tem um professor de concurso efetivo à noite. É tudo contrato. Porque a noção nesse país é de que um dia a noite vai acabar. Você sabia disso? Que a noite vai acabar? Porque o público da EJA e o pessoal em defasagem de idade séria, que é assim que eles chamam nossos jovens e adultos não escolarizados, vai acabar, porque nós vamos fazer um fundamental tão bom de dia e um médio tão bom de dia que vai dar todo mundo, né, resolvido. Só que ninguém contou para essas criaturas que na situação de não atendimento e não escolarização já tem 65 milhões de brasileiros que têm mais de 15 anos e não têm ensino fundamental completo. Então, essa ideia de que eu vou fechar a torneira para não precisar ter aula à noite é fechar os olhos de um problema social grave no país. E um problema que nós compartilhamos, porque a gente sabe, e vocês devem me acompanhar um pouco nesse raciocínio, de que eles também não estão batendo a porta da escola, não. Pelo contrário, eles estão deixando a escola.
Eles deixam a escola no diurno, eu estou falando dos jovens, eu estou falando dos adolescentes, mas a nossa queda de matrícula no noturno, gente, é uma queda de matrícula que é uma tendência nacional. E é uma queda de matrícula que acontece no médio regular, no médio de EJA e na educação profissional. Então, o currículo integrado, também do ponto de vista pedagógico, é uma tentativa de reconquista, de chamar para uma outra escola, de tentar ter um outro movimento de escola, com uma cara mais próxima dos trabalhadores, para ver se a gente consegue reconquistar. Porque efetivamente nós estamos perdendo. Isso nos interessa não só do ponto de vista da sobrevivência, porque se não tiver aluno, nós vamos ter aula, né, gente? Não é só isso. É do ponto de vista do nosso compromisso ético-político enquanto profissionais da área. Se a gente efetivamente acredita que educação faz sentido nesse país, pode contribuir para que a gente seja menos conduzido, manobrado, para que haja possibilidade de mudança de lugar, né, de onde esses sujeitos estão, não tem como pensar que isso não vai ser a escola noturna. Então, para o currículo integrado, nessa perspectiva da educação noturna, há um grande desafio pedagógico, que é a gente entender que o aluno não está batendo na porta da escola. E que a mobilização desse aluno para retornar à escola depende da gente mudar a nossa forma de trabalhar essa escola, mas também de fazer um diálogo por fora do muro da escola. Porque o currículo integrado à noite, mas também durante o dia, a gente viu aqui o professor do CEMI comentando as estratégias que ele precisa travar de integração para garantir que as atividades do ensino médio integrado para adolescentes e jovens sejam atividades que tenham uma forte motivação e um forte apelo em relação à cultura, à música, à integração com aquilo que o jovem gosta, que ele busca também na escola. Imagina o que é esse desafio com a noite. Porque o nosso aluno da noite, gente, ele não vai conseguir 3 dias com hotel fazenda. Ele não tem essa condição. Mas eu posso pensar numa integração dentro da cidade em que a gente tenha uma programação cultural à noite, que possa ser uma atividade curricular. É possível pensar nas visitas técnicas de sábado e domingo, sim, que interessem a esses trabalhadores? Para isso eu tenho que desmontar o currículo de segunda a sexta. E é essa questão que está posta na integração curricular da noite. Porque se na integração curricular do dia, né, eu tenho uma possibilidade para um grupo significativo de adolescentes e jovens, chamá-los, reconquistá-los para a volta à escola e poder oferecer, né, essa dinâmica que o CEMI lá do Gama está tentando fazer, o desafio da noite ele é infinitamente maior, né? Dadas as condições desses trabalhadores. E aí, quando eu digo trabalhadores, gente, eu tenho plena consciência de que nós estamos numa noite com uma rapaziada e com uma meninada que pode não estar na empregabilidade, mas está se virando de alguma forma para sobreviver. Então, são trabalhadores e deveriam estar em condições de trabalho formal, mas efetivamente não estão. Então, o currículo integrado para esses também tem esse desafio, que é o desmontar de uma lógica de sobrevivência, que está beirando a marginalidade e a gente encontrar outras alternativas. E a escola não faz isso sozinha. Ela não vai efetivamente mudar a forma de integrar, né, o seu conhecimento da formação geral com a formação profissional e técnica, se a gente não tiver uma boa conversa com o que está acontecendo em termos de trabalho aí fora. E o trabalho, quando eu digo aqui para o noturno, né, eu acho que a gente não pode vender a ilusão e a gente tem que começar a pensar em alternativas. Porque a alternativa não pode ser só um mundo empreendedor. Se eu não tiver alguma alternativa mais cooperativa, mais colaborativa, né, dificilmente eu vou poder dizer que todos os nossos alunos hoje, que passam por um ensino médio integrado à educação profissional, eles vão se virar na vida como empreendedores individuais. Isso não é real. Não é real. Não é que não haja possibilidade de alguns empreendimentos individuais,
Mas essa é uma venda que o Sebrae pode fazer, mas nós não podemos comprar enquanto escola pública. A escola pública é o lugar da multidão. E as soluções da multidão não podem ser soluções individuais. Então, quando eu falo em integração curricular, é fundamental entender que tem esse desafio do mundo do trabalho que bate a nossa porta o tempo todo. E a gente vai precisar tentar encontrar o diálogo com ele fora da porta da escola para pensar como é que eu reorganizo esse currículo. Então, a decisão sobre os cursos que serão integrados, ela não é uma decisão de vocês. Não pode ser de vocês. Porque se for, ela pode ser uma decisão equivocada. E a gente pode fazer um esforço grande e não dar conta de entender por que não funcionou. Então, em parte...